Bom, esse é o meu trabalho de física da semana 11 à semana 18. Eu sou o aluno Henrique da Silva Pontes, aluno do professor Wharton Vieira Pereira, do IFES Campus Cachoeiro Itapemirim, da turma do segundo ano de informática. Bom, vou começar com a contextualização histórica. A termodinâmica teve início em 1650, com Otto von Guericke. Ele foi responsável pela criação da primeira bomba a vácuo no mundo, além de criar o primeiro vácuo artificial através das esferas de Magdeburg. Anos mais tarde, Robert Boyle ficou sabendo dos experimentos de Otto e, em parceria com Robert Hooke, construiu uma bomba de ar. Através dessa bomba, Boyle e Hooke perceberam a relação entre pressão, volume e temperatura. E através dessa descoberta, Boyle formulou uma lei que estabelece que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Essa lei ficou conhecida como Lei de Boyle. Estudos posteriores, baseados nos conceitos de pressão, temperatura e volume, fizeram por surgir a primeira máquina a vapor, com Thomas Savery. As máquinas daquela época eram muito grandes e robustas, mas atraíam a atenção de muitos cientistas, como foi o caso de Sage Carnot, denominado de o pai da termodinâmica. Em 1824, fez a publicação de Reflexões sobre a potência motriz do fogo. Nessa publicação, ele fazia um discurso sobre o calor, a eficiência e a potência das máquinas a vapor. Esse fato marcou o início da termodinâmica como ciência moderna. Bom, os ciclos termodinâmicos. O ciclo de Otto idealiza o funcionamento de motores de combustão interna que operam grande parte dos veículos automotores movidos a álcool, gasolina ou gás natural. Nesse tipo de motor, o calor captado pelo ciclo é proveniente de uma reação de combustão, que acontece no interior do motor. Uma faísca provoca a ignição da combustão e com isso os gases produzidos na reação são utilizados para realizar trabalho. Assim como nenhum outro ciclo termodinâmico, o ciclo de Otto não é tão eficiente quanto o ciclo de Carnot, visto que sua eficiência depende diretamente das propriedades do fluido, como por exemplo o calor latente de evaporação e da energia interna. Bom, o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot foi proposto pelo engenheiro francês Nicolas Léonard Sade Carnot e é considerado um ciclo termodinâmico ideal, representando apenas o funcionamento teórico de uma máquina. Esse ciclo reversível é formado por duas transformações isotérmicas, que se alternam com duas transformações adiabáticas. Todas as trocas de calor são isotérmicas nesse ciclo. Até hoje, ainda não foi possível desenvolver uma máquina de Carnot, ou seja, uma máquina que opere sob o ciclo de Carnot, uma vez que seu rendimento corresponde ao máximo que uma máquina térmica pode atingir, operando em determinadas temperaturas de fonte quente e fonte fria. Assim, para chegar próximo ao sistema isotérmico, o processo real desse ciclo teria que ser muito lento e isso inviabilizaria o seu uso. Por representar o ciclo mais básico da termodinâmica, a máquina de Carnot é utilizada apenas como um comparativo, que mostra se uma máquina térmica tem ou não um bom rendimento. Já o ciclo de diesel. O ciclo de diesel representa o funcionamento de outro tipo de motor de combustão interna, um motor movido a diesel. A principal característica desse ciclo é o fato da combustão ser provocada pela compressão da mistura do combustível com o ar, sem a faísca. E isso ocorre porque nesse tipo de motor não existe a vela, o dispositivo que causa a faísca, ao contrário dos motores movidos a gasolina, por exemplo. Aqui estão os esboços dos ciclos tanto de Carnot quanto de Otto e o de diesel. Que o de Carnot é a pressão pelo volume, o de Otto e diesel também utilizam a de pressão por volume, e o de diesel também mostra também a entropia entre o ciclo inicial e o proposto depois. Bom, os rendimentos. O de Carnot, o rendimento dessa máquina é o máximo que uma máquina térmica, como falado antes, que esteja trabalhando entre determinadas temperaturas, entre quente e fria. Rendimento no máximo 100% e a porcentagem é igual a 1 menos Tf sobre Tq vezes 100%. O de Otto são os motores de gasolina que geralmente utilizam o ciclo de Otto, tem rendimento até de 20%, ok? Está representando a fórmula.
e de diesel. Os motores que usam o ciclo de diesel apresentam os maiores rendimentos das máquinas térmicas, cerca de 30%. Bom, como funciona o motor de combustão interna de um carro de Fórmula 1 moderno? O funcionamento do motor de combustão interna ocorre em 4 tempos: a admissão, a compressão, a explosão ou combustão e o escape. O combustível mais utilizado atualmente no mundo, nesse caso, é a gasolina. A Fórmula 1 ela usa diferentes tipos de mapeamento do motor há mais de 30 anos. Desde aquela época até os dias de hoje, o único momento que uma equipe de Fórmula 1 usa um mapeamento de potência máxima em seu motor é no treino de classificação. Um carro convencional possui um rendimento de 20% e de um carro de Fórmula 1 possui um rendimento de 50% no laboratório, citando esse caso. Como funcionam os dois tipos de recuperação de energia existentes nesses carros e sua comparação de rendimento com o motor de carro convencional? A gasolina é o combustível mais utilizado em todo o mundo. O motor que normalmente equipa esses automóveis movidos a gasolina é um motor de combustão interna, também chamado de motor de explosão interna ou motor de explosão de 4 tempos. E os termos combustão e explosão são usados no nome desse motor, pois seu princípio de funcionamento se baseia no aproveitamento de energia liberada na reação de combustão de uma mistura de ar e combustível que ocorre dentro do cilindro do veículo. Esse motor também é chamado de motor de 4 tempos, pois seu funcionamento ocorre em 4 estágios ou tempos diferentes. Bom, e essa foi minha apresentação do trabalho de física e espero que goste, professor Orton.